Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma aula. Sejam todos bem-vindos no meu canal, né? Obrigada a todos aqueles que se inscreveram, aqueles que fizeram comentário. E eu fiz estou fazendo esse vídeo aqui para dar explicação para uma pessoa que colocou lá num comentário no vídeo que eu fiz sobre Jesus era essênio e a mãe dele, a Maria, também. E uma pessoa me fez uns questionamentos, né? Então, eu estou vindo aqui esclarecer mais esse assunto, porque talvez essa pessoa não tenha entendido, né? Eu coloquei lá nos comentários a resposta adequada para ele, porém, se ele, né, tem alguma dúvida, é provável que outras pessoas também possam ter a mesma dúvida, né? Então, e o título dessa nova aí que eu estou fazendo, eu coloquei Houve um Jesus que era essênio, né? O que seriam os essênios? Os essênios praticavam respeito à vida e à natureza, com a intenção de tornar o mundo um lugar melhor para os que virão. Essa preocupação surgiu há mais de 3.000 anos com os essênios adeptos de uma seita judaica, iniciada no final do século III a.C., e viveram em várias regiões de Israel e do Egito. Então, preservar a natureza, ser vegetariano, né? Isso aí não é coisa atual. Isso aí aconteceu há 3.000 anos atrás com os essênios, que eram uma seita de um ramo do judaísmo. O judaísmo ele tinha vários ramos, né? Os essênios, eles também é uma seita judaica, né? Ela tem um ramo no judaísmo. Eles tinham o costume de relaxar e meditar, tomavam banho 2 vezes por dia e cultuavam a beleza física como sinal de pureza espiritual. Na concepção deles, a pessoa, quando ela tem o espírito iluminado, ela é uma pessoa bela. Então, uma pessoa bonita, uma pessoa que expressa doçura, né? Então, elas tomavam banho antes das refeições, eles abençoavam os alimentos para serem consumidos. A dieta era estritamente vegetariana. Eles alimentavam-se, entretanto, de peixes, desde que abertos, vivos e com todo o sangue retirado. Legumes, verduras, azeitonas, figos, tâmaras e pães compunham o seu cardápio, priorizando uma vida frugal e saudável. Este é um dos pontos, né, que já deixa evidente que existiam 2 Jesus. E que aquele Jesus, o rapaz lá que fez o comentário, ele argumentou, então aquele Jesus lá que tinha os 12 apóstolos do Novo Testamento, aquele não era o verdadeiro Jesus, aquele Jesus foi criado. E a evidência está aqui. Joshua ben Pandira, o Jesus judeu, o profeta judeu, ele era um essênio. Aquele Jesus que criaram, na última ceia, ele comeu, junto com os apóstolos, pernil de cordeiro assado. Né? Tá lá, tem até a receita aí desse tal do pernil. É uma receita judaica também, né, que foi servido na última ceia para Jesus e para os apóstolos. Então, na última ceia, aquele Jesus que foi inventado lá no Novo Testamento, ele consumia carne. O Joshua ben Pandira, que era o verdadeiro profeta que trouxe tantos ensinamentos, né, que é um mestre ascensionado, um avatara, ele não consumia carne, ele comia peixe e depois que tirassem todo o sangue que tem no peixe. Né? E eu vou fazer no próximo vídeo, né, o evangelho da doutrina essênica, né, que fala da alimentação, como Jesus ensinou que nós deveríamos nos alimentar para não ficar doentes. Terminando essa aqui, já vou fazer uma outra. A filosofia essênia, ela teve como uma de suas referências pioneiras
O historiador judeu Flávio Joséfo, no ano de 37 a 37 DC a 100 DC. Em 1923, detalhes sobre o estilo de vida dos seguidores da seita judaica foram descobertos por um acaso. Ao obter permissão para vasculhar os arquivos secretos do Vaticano, o historiador húngaro Edmund Askelly, em 1905 a 1979, acabou se deparando com o Evangelho Essênio da Paz. Esse evangelho ele está na Biblioteca do Vaticano, em Roma. E os pergaminhos atuais, os originais, estão guardados no museu em Jerusalém, porque essa pessoa, inclusive, ela perguntou sobre esses pergaminhos, e ele estava escrito em egípcio, não é em sumério, na língua suméria, era egípcio que está escrito, né? Porque os sumérios, eles viveram tanto no Egito, né? Como ali em Jerusalém, né? Quando eles estavam no Egito, é que foi escrito o judaísmo, que inclusive Moisés fez a Torá. Não nos esqueçamos que Moisés ele foi criado pela princesa do Egito. Tem aquela história até que aparece lá dos 10 mandamentos, que ele foi colocado numa cestinha, foi colocado no rio Nilo, e a filha do faraó encontrou Moisés e deu a ele toda a educação de um príncipe judeu, príncipe egípcio, quando, na verdade, ele era um hebreu, né? E lá, antes de tirar o povo do Egito e ir para o deserto, ele escreveu a Torá, os 5 livros da Torá. É por isso que a Torá conta a história do povo, depois conta, né? Ela tem aqui, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, porque às vezes eu falo alguma coisa, alguém pode achar que eu não leio a Bíblia. Eu estudo a Bíblia. Minha Bíblia ela é toda marcada, porque ela é um livro que eu estudo. Olha, tem o Gênesis, os 5 primeiros livros, é Gênesis, que conta a história da criação, o Êxodo, que é a saída do povo hebreu lá do Egito, Levíticos, Números seria o quê? A contagem, né, das pessoas, né, que estavam saindo de lá, né? Quer ver aqui, ó, Gênesis é a história. O êxodo, a saída do povo do Egito, né? Peraí. O Levítico, que vem depois, é o 3º livro, todos escritos por Moisés no Egito. Esses livros aqui foram escritos para ele estar passando para o povo, como foi a pedido do Javé, aquele Deus lá que foi inventado, né? Que não é o Deus verdadeiro, né? Ó, o Levítico, ele fala dos holocaustos, de como deveria ser, né? O Levítico, o 3º livro de Moisés, chamado Levítico, os holocaustos, fala sobre as ofertas e alimentos oferecidos para os deuses no templo, que eles faziam, o judaísmo fazia esse tipo de sacrifício, sacrifício pelos pecados dos sacerdotes. Isso aqui é o Levítico, né? Ele fala, então, dos holocaustos, do sacrifício, sacrifício de Arão, sacrifício de todo aquele povo lá, né? A lei acerca da praga da lepra. Quem também assistiu os 10 mandamentos sabe que a irmã e a mãe de Moisés, elas foram contaminadas pela lepra, e quando conta a história que quando Jesus foi... que ele morreu na cruz, né? Aquele sangue lá curou a lepra da mãe de Moisés. Quem assistiu os 10 mandamentos sabe que tem essa história toda, né? E os votos especiais que eles deveriam fazer no templo, isso conta no Levítico. O número, né? Deus manda Moisés numerar os homens de guerra. Ele tinha que formar exércitos para conquistar o deserto, para se proteger, né, do faraó ou de outras pessoas que usassem acabar com o povo que foi prometido para a terra de Jerusalém por Javé, né?
Então, ele escreveu números para saber quantos homens existiam entre o povo que estava vindo, né, para formar exércitos. Depois do número, tem o Deuteronômio, né, também escrito por Moisés, e esses livros aqui fazem parte do Torá. O quinto livro de Moisés, o Deuteronômio, que é o discurso de Moisés na planície do Jordão. Quando ele chega lá, ele faz o discurso para o povo, né, que iriam ocupar aquelas terras, né, os idôneos. Daí ele fala quem eram os povos, né, ou fala sobre reis. Ele fala, Moisés exorta o povo à obediência, que tinha que ser obediente a Javé, né? Refizeram a aliança que haviam feito com Javé lá atrás, né? Na promessa de que Javé estava dando a terra para eles, e eles tinham que ser fiel à promessa de Javé, né? Proibida a comunhão proibido a comunhão com outras nações, quer dizer, com os povos da Palestina, com os povos que existiam na época da Síria, da Cisjordânia, né? E ele fez a Tábua das Leis, né? Quando ele ia descendo de lá, e ele fala aqui, ó, esses são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para a possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Quer dizer, isso aqui foi Javé que falou isso aqui para eles. Não foi? Essa é a chave do Deuteronômio. Então, esse aqui é a lei mosaica. Quando Jesus fundaram o cristianismo, porque o cristianismo ele é fundado com base nos ensinamentos de Paulo de Tarso. A figura principal do cristianismo não é o verdadeiro Jesus, é Paulo de Tarso, que ele fez lá aquelas cartas de Paulo e ele mandava para Roma, ele estava exilado, ele mandava aquelas cartas para Roma e eles juntaram todas aquelas epístolas e fizeram o cristianismo e colocaram para combater os ensinamentos de Jesus, trouxeram para ele, criaram um Jesus lá falso, que foi crucificado, né, aquele Jesus, e foi dito que ele era o salvador de todas as nações. É bom que nós lembremos que era apenas daquela nação. Não é Jesus, esse Jesus que foi criado era para aquela nação. O Joshua Ben Pandira, ele é um mestre ascensionado que ele traz ensinamento para todos do planeta Terra. Ele é um avatar, assim como Buda, como Krishna, como Buda, Krishna, Confúcio, todos esses mestres que vieram trazer o ensinamento para resgatar algumas almas de determinado lugar. Ele era um avatar, ele veio ensinar. A hora que falar do projeto, se vocês quiserem saber do projeto Terra, existe aulas do professor Laércio Fonseca no YouTube, ele falando do projeto Terra, como que foi feito o projeto Terra. Né? E que Jesus é a figura principal, o Joshua Ben Pandira é a figura principal para organizar o planeta Terra. E ele se sente até hoje responsável por isso, tanto, né, que Joshua Ben Pandira, ele está constantemente mandando mensagem através de quem? De Astar Sharon, através de São Germain, através de outros mestres mencionados que trabalham junto com ele para que esse projeto Terra tenha sucesso. Se vocês virem outros vídeos que eu fiz a respeito dos extraterrestres, vocês verão lá qual é o papel deles. É nos orientar para que nós possamos concluir esse projeto que foi criado para que algumas consciências que não tinham conseguido ainda evoluir, que elas pudessem encarnar aqui no planeta Terra, entrar na roda de Sansara e buscar por sua evolução, pela sua expansão de consciência, né? Então, o livro que teria sido escrito pelo apóstolo João e se referia
a Jesus Cristo como o principal líder dos essênios. Então, o apóstolo João, ele chegou a escrever um livro citando Jesus como o principal líder dos essênios. Esse livro aqui, ele está lá em Jerusalém, e cópia dele está no Vaticano também. Após traduzir e publicar o texto, né, Zizekli, que é o nome de um... Ele não é russo, ele é um austríaco. Ele foi, e esse cara aqui, quando ele escreveu, ele traduziu o livro na língua alemã, depois inglesa, né? Ele foi excomungado pela igreja, porque ele estava pesquisando isso, a Igreja Católica Apostólica Romana excomungou ele. E ele conseguiu esse cópia desse livro lá em Jerusalém. Né? Ele conseguiu a cópia, ele fez a tradução, ele publicou essa tradução e ele foi excomungado da Igreja Católica por conta disso. E ele dedicou o resto da vida dele intensificando pesquisa em cima disso, porque, ao entender dele, se a Igreja teve a capacidade de excomungá-lo para que ele não falasse a verdade, aí é que estava a verdade a respeito do assunto, então ele ampliou a sua tradução, as suas pesquisas, e ele veio a descobrir, sim, que Jesus, ou Joshua ben Pandira, era um essênio. Né? Em 1947, um beduíno descobriu 7 manuscritos em forma de rolo colocado em um par de jarros dentro de uma gruta nas proximidades de Queira. Isso aí apareceu... no noticiário sobre Jesus, sobre esses rolos de pergaminho que foram encontrados, né, por esse beduíno aqui. Ele era um pastor de ovelha, uma das ovelhas se desgarrou, entrou numa gruta, ele entrou lá nessa gruta, os essênios, eles se reuniam muito em gruta, e ele achou 2 jarros que continham rolos, né, na orla nordeste do Mar Morto, e foi descoberto 800 documentos de mais ou menos 150 C, né, a 70 DC, que revelam a vida de uma comunidade com uma estrutura social definida, com assembleias religiosas, reuniões de estudo, banhos rituais regulares e refeições comunitárias. Os essênios, eles viviam constantemente em grutas, traduzindo o documento, estudando, lendo. Eles eram super evoluídos. Eles receberam muitos ensinamentos daqueles reis magos lá do Tibete que vieram visitar Jesus quando Jesus nasceu. Então, esses documentos aqui veio mais uma vez comprovar a existência de Joshua ben Pandira, ou Jesus, né, como essênio. O nome lembra as palavras essenoi, em grego, e assene, em latim, que são traduzidos como aqueles que curam. Então, essênios foi tratado como curandeiros, aqueles que curam, pelo Império Romano. E, nessa época, muitos foram exterminados pelo Império Romano, e alguns conseguiram fugir para o deserto, orientado pelo mestre deles, né? E por Moisés. Eles foram também, uma da orientação que eles recebiam do judaísmo, é sempre que fossem atacados por quem quer que fosse, por César, eles tinham que fugir para o deserto. E foi isso que os essênios fizeram. A comunidade essênia de Queirã entrou para a história como a mais conhecida. Tá? A escolha da localização não foi à toa, já que o deserto sempre foi tido como o lugar das visões e das metáforas de libertação. Os homens de Queirã eram intelectuais que decidiram se isolar da sociedade em protesto religioso contra a ordem social perversa que vigorava na época. Por ordem social perversa, compreende-se
a forte influência da cultura grega, porque nessa época os essênios eles eram os verdadeiros, porque o restante eles eram todos, né, achavam que tinha que dar aquele jeitinho, né, que daí surgiu o Islã, daí surgiu o judaísmo, dividiu em várias situações, né? E os essênios não, eles achavam que não, eles achavam, né, os seguidores de Moisés, que era muito rigoroso. Então, eles começaram a mudar, assim como aconteceu com o cristianismo, aconteceu com a Igreja Católica, aconteceu com todas as outras religiões. E eles não, eles achavam que eles tinham que ser fiéis a quem? Ao Deus Criador e à Mãe Terra, né? Que a sociedade, a fraternidade branca, ela prega isso, né? Ser fiel ao Deus Criador e ser fiel à Mãe Terra, né? Em contraponto aos costumes mais tradicionais defendidos pelos judeus. Os judeus defendiam que tinha alguns, a maioria dos judeus, que poderiam aceitar outras pessoas que viessem a participar, né, da sociedade judaica, só que a maioria vinha, né, com ensinamentos de outras filosofias e queriam impor isso para os judeus. Né? Os essênios não aceitavam, os essênios eles eram autênticos, eles acreditavam que o corpo era o templo de Deus, não acreditavam em templo, eles não acreditavam em nada disso, para eles só existia o Deus Criador, né? E a Mãe Terra, que a gente precisaria reverenciar, e eles faziam de tudo, tendo em vista que a Terra os acolheu, né? Para que eles pudessem expandir as consciências como almas, como espírito, vamos assim dizer, né? Eles já pregavam que a Terra deveria ser preservada, né? Que a obrigação do ser humano é preservar o universo, preservar o que temos aqui na Terra, e não destruir tudo, né? Defendidos pelo judeu como estudo da Torá, as escrituras sagradas que formaram os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, como eu falei para vocês. Né? Ali dá para a gente ver o holocausto, matava animal, os essênios não aceitavam isso. Jesus, ele acabou com isso. Tem uma passagem dele que ele entra no templo, né, que eles estavam fazendo sacrifício de animal, fazendo negociação, porque antigamente os templos eram usados, inclusive, para negociações bancárias. O primeiro banco do mundo surgiu em Israel, em Jerusalém, porque quando os judeus saíram dos Estados Unidos e foram todos para lá, o que aconteceu? Né? Eles seguiam, aqueles que ficaram nos Estados Unidos, eles tinham que ir uma vez por mês, uma vez por ano, lá, né, no Muro das Lamentações, e como eles andavam com muito dinheiro, eles eram assaltados no meio do caminho. Então, surgiu daí o primeiro banco para fazer negociação. Eles faziam os depósitos lá, né, e quando eles chegassem lá, eles sacavam o dinheiro lá, para não ter que ficar andando nas viagens até chegar a Jerusalém com dinheiro para não ser assaltado no meio do caminho. O primeiro banco que surgiu foi em Jerusalém, lá com os judeus. Vocês podem pesquisar na história aí, ou se quiserem, peçam aí que eu faço um vídeo a respeito disso. Né? Segundo João Batista, no ano de 68 DC, durante a Guerra Romano-Judaica, né, as legiões imperiais irromperam a região do Mar Morto. E os essênios só conseguiram proteger apressadamente seus rolos com as informações sobre a seita nas grutas, antes de fugirem ou provavelmente serem exterminados. Quando eles tiveram que sair por conta do Império Romano, que invadiu lá, né, eles não conseguiram levar todos os pergaminhos com eles. Então, ficaram todos lá, por isso que se encontram hoje no Vaticano. Ficaram nas mãos de quem? Nas mãos de Tito, nas mãos de Constantino, que começaram a delinear o cristianismo baseado nisso. Enoque, que foi da 7ª geração de Adão, foi o primeiro essênio
da família que surgiu Jesus. Jesus era da tribo de Judá. Essa era a descendência dele, né? A tribo de Judá. E Enoque também era. Então, Enoque foi o primeiro essênio dessa geração de Joshua ben Pandira. Os essênios enfatizavam a pureza ritualística, copiavam livros das escrituras judaicas e escreviam comentários sobre os livros dos profetas. Eles estudavam o livro dos profetas e interpretavam para passar para as pessoas. As doutrinas secretas de Jesus, existe um livro, isso da Rosa Cruz, Jesus falava de 3 diferentes maneiras. Ele falava com os apóstolos, ele falava de um jeito, quando ele pregava ao povo, ele falava de outro jeito, e com as pessoas mais próximas a ele, ele falava de outra maneira, ou seja, os seus irmãos essênios, ele falava de outra maneira. Com o povão todo, ele usava parábola. É muito interessante a história. Quando a gente começa a buscar pela realidade, a gente vai ver que até hoje nós somos enganados, inventaram toda aquela história lá, e muita gente está acreditando, achando que é verdade. Por que ele veio aqui e ele acabou com o Velho Testamento? Ele tentou, ele falou, não, agora não vai ter. Por que lá também em Roma, né, o Império Romano tentou reescrever o Novo Testamento? Porque senão ele pegaria tudo, primeiro juntava tudo e pronto, acabou. A história que aconteceu, mas eles não fizeram isso porque eles montaram o cristianismo. O cristianismo ele foi montado em cima da religião judaica, ou seja, o cristianismo é uma seita que saiu do judaísmo também. E existem várias situações aí, no outro vídeo meu, eu falei dos povos, né? Os filisteus que saíram dali, que surgiu esse povo todo, né? Por volta de 68 AC, os essênios foram exterminados pelos romanos. Tá? Exterminado pelo cristianismo. Para fundar o cristianismo, esse povo aqui foi exterminado. Porque ele sim sabia a verdadeira história. Está aí o livro de Enoque, para quem quiser ler, um livro muito difícil. Por que o livro de Enoque foi tirado da Bíblia? Né? Por quê? Alguém sabe? Porque falava a verdade. Falava a verdade. O Rosa Cruz, ele traz a verdade. Rosa Cruz é uma seita também, que segue a religião depois do Martinho Lutero. Né? É interessante, é um grupo de estudo maravilhoso, né? Que a gente dá para aprender muitas coisas com eles, disponibilizam livros para você poder estudar, porque a doutrina deles ensina isso, do Rosa Cruz, né? Existem muitos livros que foram traduzidos, livros que eles escreveram, são cientistas, são psiquiatras, são psicólogos, são médicos, pessoas que estudam tudo, porque o povo essênio era um povo maravilhoso. Era um povo que cuidava da terra, era um povo que reverenciava o Criador, era um povo que cuidava do corpo, cuidava da alimentação. Eles tinham o cuidado de preservar a terra para que ela pudesse servir a nós há 3.000 anos depois. Eles faziam tudo isso, eles tinham todos esses ensinamentos, eram os eruditos da época, super desenvolvido, pessoas, a Maria, aquele manto, e eles usavam o manto, por isso que todos, parece Jesus com aquele manto vermelho, às vezes ele aparecia com o manto azul, né? A Maria, aquele manto azul que ela usava, queria dizer que ela era uma essênia também. Né? Essa era a qualificação. Joshua ben Pandira nasceu na gruta por quê? Porque eles se reuniam em grutas, porque eles não podiam se reunir em outros lugares, senão eles eram exterminados pelo Império Romano. Porque os próprios judeus, que eram contra os essênios, denunciavam essas pessoas.
Se vocês pegarem o livro espírita, tem um livro maravilhoso, Há 2000 anos. Nesse livro, Há 2000 anos, conta a história do cristianismo. Aqueles extermínio que tinha, que jogava os cristãos, eles encontravam os cristãos nas grutas, colocavam eles todos ali naquela arena ali de Roma e soltavam os leões para ser consumido, para consumir aquelas pessoas, que eram as pessoas a favor do cristianismo, a maior parte eram os essênios. É só vocês pegar, né? Há 2000 anos, um livro psicografado por Chico Xavier. E depois ele conta há 50 anos depois. 50 anos depois, a continuação desse livro, uma pessoa que viveu há 2000 anos, naquela época do livro de 2000 anos, ele reencarna de novo há 50 anos depois e ele começa a contar a história daí dele de novo, mas na visão, né, de um ser que estava encarnando há 50 anos depois que ele foi comido por leão lá na arena para distrair, né, os romanos. Essa história aí não é invenção, ela existe. Vocês podem buscar aí. O cristianismo, para ele, a turma fala, o cristianismo é uma maravilha, né? Gente, a Igreja Católica se esqueceram dos templários. É só ir lá em Portugal, você vai ver lá onde eles se reuniam, os castelos que tinham, que Portugal foi o último país que reverenciava o cristianismo, né, o catolicismo. Então, você vai lá visitar e ver como que funciona lá aquela situação da Fátima ali, transformar aquilo em um local turístico, né? Tem a casinha dela, onde ela nasceu, você paga para entrar lá, tem os caminhos, tem os dizeres no caminho, tudo é pago lá, tudo é explorado, sendo que se fosse algo que fosse acrescentar alguma coisa para a humanidade, aquilo deveria de ser aberto. E não é. Você paga para entrar lá, você pega um trenzinho, você paga o trenzinho para ir lá, ou se você quiser ir a pé, para você entrar lá na gruta onde tem lá as imagens dos irmãozinhos dela, lá todos grandes, e a Fátima, você paga para entrar naquele espaço, se você não quiser pagar, você não entra. Entendeu? É assim que funciona. Então, é a igreja explorando as pessoas, impondo e explorando as pessoas. E todas as religiões, não adianta o evangélico vir falar, minha religião é diferente. Ele saiu do cristianismo. Todo evangélico, a maior parte dos evangélicos mais velhos aqui, eles foram batizados na igreja católica e depois foram batizados na igreja evangélica. Eles não nasceram, só nasceram evangélicos, esses jovens aí de pais que se converteram, né, à igreja evangélica. Mas os antigos, eles foram batizados na igreja católica, né? Eles foram. Eu, com a minha idade, eu fui batizada na igreja católica. Na minha família tinha padre, porque toda família de italiano, né, tem que ter um padre na família. Se não tiver, não é italiano. Pode ver, toda a família italiana tem um padre ou uma freira na família. Né? Minha avó era minha bisavó era espiritualista, que era cigana, mas veio de Kosovo, né? Mas a minha avó, filha dela, era católica de andar com o terço na mão, de véu, sabe? Seguia nas procissões, entendeu? O padre ia na cidade onde a gente morava, era muito pequena, não tinha paróquia, mas não tinha padre, ficava na casa dela. A freira ficava na casa dela, ela era super religiosa, e descendente italiano. O pai dela era italiano e né, ela seguia isso. Pode ver, todos os italianos são católicos pra caramba. Portugueses, espanhóis, eles seguem isso pra caramba. Você anda pela Europa, você vê todas as igrejas fechadas e você não vê evangélica, é um ou outro que você fica sabendo que tem. Onde criou-se todos esses evangélicos aqui foi os Estados Unidos. A maior parte das igrejas evangélicas ela tem a raiz onde os Estados Unidos é o lugar onde mais se cria religião no mundo. Pode averiguar para vocês verem. Impressionante, mas é lá, sim. Né? O primeiro país do mundo é revoltado porque não conseguiu criar um Javé, criar
um Jesus para eles. Tentaram fazer o livro de Mórmon, né? Como se o Moroni, Anjo Moroni, tivesse aparecido lá, Joseph Smith, fizeram o livro de Mórmon, reescreveram o livro de Mórmon, mas eles não conseguiram implantar aquilo totalmente nos Estados Unidos. Porque o livro de Mórmon nada mais é igualzinho à Bíblia. Ele fala o quê? Ele fala que assim como aconteceu de aparecer Jesus e o Deus lá em Israel, né, lá no Oriente Médio, por que não podia aqui na América também? Ter um Deus e eles criaram, né, o Deus, né? Eles criaram o Deus. A ideia de Joseph Smith era essa, maçonaria metida no meio, entendeu? Todas as religiões nasceram nos Estados Unidos, todas, só vocês averiguarem. Vocês vão ver que ela veio lá com a diferença de lá. Né? São raras as que foram criadas aqui no Brasil, muito raro. Então, na Europa, eles têm uma dificuldade muito grande de pregar, eles não conseguem. Né? Daí aparece lá, ai, mas se viu no lugar, eles vão acabar com a igreja, exterminar a igreja. Quando ela chega no lugar, a primeira coisa que ela fez aqui no Brasil é uma igreja. Vocês vão em qualquer cidade pequena aí, tem a igreja ali no meio, com aquela torre enorme, mais alta do que todas as casas, e na volta da igreja, tem o quê? Tem as casas, ou seja, a igreja chegou lá e falou, aqui quem manda, aqui o povo é católico. A ideia é essa, é a igreja implantando o seu poderio. Igreja católica implantando o seu poderio. Pode ver isso, o tamanho das igrejas que existem. Né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que eu consegui explicar aquele rapaz lá que me acompanha. Muito obrigada por você participar, né? Eu vou fazer agora a doutrina dos essênios, os ensinamentos de Jesus para a gente ter uma boa saúde do Jesus. O Joshua Ben Pandira, eu falo do Jesus verdadeiro, né? O Joshua Ben Pandira. Eu vou fazer a alimentação, como ele indicava, como os essênios diziam que tinha que ser a nossa alimentação para nós não ficarmos doentes, e esse era o ensinamento do mestre Joshua Ben Pandira, o Jesus que eu reverencio, o Jesus que eu respeito pra caramba, aquele mestre ascensionado, tá? Com capacidade, com as suas potencialidades na 24ª dimensão. Juntamente com todos os mestres ascensionados, Eumoria, Germano, Curtume, Serapis Dei, Mestre Nada, Mestre Kutumi e tantos outros espíritos ascensionados maravilhosos que têm trazido os ensinamentos riquíssimos para nós, seres humanos aqui do planeta Terra. Tá bom? Gratidão pela sua participação. Namastê!